Olá, muito boa noite. Estamos começando pela TV Pantanal, canal 22, programa Opinião, mais uma vez, para estar com você com satisfação. E até às 8h30 a gente vai conversar sobre política e o que anda acontecendo nos bastidores dessa política aqui na cidade de Cuiabá, no estado e também no país. Bom, hoje é terça-feira e a gente vai falar aqui durante 1 hora com o vereador por Cuiabá, que já está aqui na bancada conosco, Diego Guimarães, que é do Cidadania. Mas para isso eu contarei com, primeiro, a participação de sempre do meu amigo, professor Lorenberg Alves, a quem já dou boa noite aqui. Professor, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. Boa noite, telespectador. E muito obrigado por estar conosco nessa segunda semana de reestreia, né? Reestreou na semana passada, hoje é a segunda semana dessa reestreia. Cada dia é uma estreia diferente, né? É muito bom ter você aqui. Eu falei, primeiramente eu conto aqui com o meu colega Lorenberg e com você, mais em especial ainda, você que nos assiste todos os dias, todas as noites aqui na TV Pantanal, a quem eu convido para participar conosco, mandando a sua participação via WhatsApp. O telefone vai aparecer na sua tela, ó, 99932-2529, 99932-2529. Telefone para você participar ao vivo, mandando aí a sua mensagem, a sua pergunta ao Diego Guimarães, vereador por Cuiabá, que trocou de partido recentemente, hoje está no Cidadania, a quem eu cumprimento nesse instante. Vereador, boa noite. Eu já vou metendo a primeira pergunta, que é o seguinte. Tem, por conta dessa pandemia que assola o país, o planeta, Cuiabá não fica de fora, os gastos, né, a parte econômica, que são os gestores tendo que gastar mais e gastar especificamente no combate a essa pandemia. Aqui em Cuiabá, como que está sendo feito da sua parte parlamentar essa vigilância, fiscalização, até porque é um gasto que não se tem que prestar conta no primeiro momento, porque são gastos sem licitação. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. Boa noite, professor Lorenberg Alves. Há pouco, antes de iniciar aqui, eu comentava com o professor da onde e de quando eu conheci, então logo cheguei de Guarantã do Norte, retornando à cidade natal, de onde nasci, a Cuiabá. Tive a oportunidade de ter aula com o professor Lorenberg e hoje estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite. Paulo Coelho, o Brasil, o mundo, vive um momento único, um momento ímpar, um momento que não imaginávamos estar vivendo. Um momento de uma pandemia, uma crise na saúde pública e particular mundial e um momento de grande preocupação com os gastos públicos. Por quê? Porque neste momento é que nós vemos a flexibilização das regras de licitação. O Brasil, para se licitar, existem regras, tem uma lei de licitação, a Lei 8666, uma lei que estabelece todos os ritos, os procedimentos, os requisitos necessários para fazer uma licitação. E como nós estamos vivendo em um momento de emergência, de calamidade pública, onde a saúde pública necessita de contratações de forma mais céleres, o Congresso Nacional e o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele editou alguns decretos que flexibilizou essas regras e também medidas provisórias que flexibilizou essas regras, possibilitando que todos os gestores no Brasil fizessem contratações diretas quando o assunto é o enfrentamento do coronavírus. Isso traz uma preocupação muito grande, porque quando você flexibiliza as regras de fiscalização e de contratação, você abre um terreno muito fértil para a corrupção, que, na minha opinião, mata muito mais do que o coronavírus. Quando já tem indício de corrupção em Cuiabá? Eu falo porque já vieram quase 24 milhões de reais da União para o município. Eu perguntei que o presidente da Câmara, que esteve aqui na sexta-feira, respondeu en passant, não teve como especificar, detalhar. O que eu queria era detalhes. Eu quero saber para onde foram ou estão indo esses recursos aí que vieram da União. Olha, eu tenho várias linhas de investigação. Eu falo que o nosso gabinete mais parece uma central de inquérito da Polícia Civil. Nós temos várias linhas de investigação, conforme a denúncia chega, ou contratações que nós temos acesso, nós começamos a confrontar os valores, os preços das contratações. Recentemente, nos estranhou muito uma contratação de aproximadamente R$1 milhão feita pela Prefeitura de Cuiabá com uma distribuidora de medicamentos do interior do Paraná. E as informações que chegaram até nós é que nenhuma das distribuidoras locais receberam sequer uma solicitação
de orçamento para poder dar a elas a possibilidade de também vender, coisa que chama atenção. Não posso dizer, não posso ser leviano e falar que nesse caso específico já há uma corrupção. Eu estou estudando o caso. Também hoje foi noticiada a questão dos drones, estamos estudando a questão de drones sendo contratados aí pouco, né? Por um preço extremamente alto, não sei se vale aí, nós temos que ver o preço de mercado. Fato é que contratações diretas abrem sim uma margem muito grande para um dos maiores males que existe no Brasil e que, repito, a corrupção mata muito mais do que a pandemia. E mata muito mesmo. Vou passar aqui para o professor Lorenberg. Antes, eu quero só lembrar e dar boa noite a você que nos assiste também pelo Facebook, nossa página na TV Pantanal, no Facebook. Você pode curtir, inclusive, nossa página aí, a gente pede, não é? Porque o programa está reestreando, como dissemos aqui logo na abertura. E também boa noite a você que nos assiste pelo site gazetadigital.com.br ao vivo. Muito obrigado pela sua audiência, professor. Vereador, antes de mais nada, eu quero registrar aqui a nossa alegria, a nossa felicidade de tê-lo aqui no nosso bate-papo. É um bate-papo mesmo, até para ajudar o nosso telespectador a refletir sobre vários assuntos. E um deles, o que nos chama a atenção mesmo, é a questão da pandemia. O presidente da Câmara esteve aqui na semana que passou e ele nos contava que a Câmara Cuiabana mandou para o Executivo cerca de 2 milhões de reais e mais emendas parlamentares com destino a ataque, a combater o coronavírus. Eu pergunto ao senhor, principalmente com o conhecimento que o senhor tem, eu pergunto, isso é suficiente? A Câmara Cuiabana poderia contribuir um pouco mais do que de fato ela vem contribuindo? Eu não tenho dúvida nenhuma, professor Lorenberg. Não só a Câmara Municipal, mas acredito que todos os poderes deveriam fazer sua parte. Eu, particularmente, eu não sou o gestor da Câmara Municipal, não sou o presidente e não tenho o poder de cortar gastos na Câmara Municipal, já que não sou gestor. Cortar um gasto desnecessário aqui ou diminuir uma despesa ali. Mas, particularmente, eu fiz a minha parte, como uma ação de solidariedade com todos os empresários que estão tendo dificuldade nesse momento, autônomos, profissionais liberais, feirantes, enfim, trabalhadores que ficaram desempregados nesse período da pandemia. Eu, vereador Diego Guimarães, pelo segundo mês, eu fiz a doação integral do meu salário. Não fiz ampla divulgação, porque não é um ato político que eu fiz, foi um ato realmente de solidariedade. No primeiro mês nós adquirimos mais de 500 litros, foram 500 litros de álcool, 230 óculos de proteção individual e também 2.000 máscaras foram confeccionadas para doação para hospitais e também para cidadãos de algumas entidades que atendem famílias carentes. E esse mês nós fizemos a aquisição de 230 cestas básicas no valor de R$ 11.246,89, que é o salário líquido de um vereador, e foram também destinadas a entidades que atendem a população carente. Não fiz essa entrega pessoalmente e evitei também registro, porque não é um ato político e até poderia ser mal compreendido de pensar que seria uma compra de voto, né? Infelizmente muita gente aproveita nesse momento para tentar cooptar alguns votinhos. Então algumas foram destinadas à Ação Solidária Adventista, a ASA, ali da Igreja Central, da Igreja Cidade Verde, no Sucuri, Santa Isabel, Pedra 90, também atendendo o Cinturão Verde, outras entidade que atende as mães das crianças autistas, enfim, várias entidades que nós sabemos que são sérias, que fazem uma triagem competente, que atende essas famílias, nós fizemos. A Câmara Municipal optou por reduzir um pouco a sua despesa, destinar 2 milhões de orçamento de volta para o Executivo, para o enfrentamento do Covid, e das emendas parlamentares, cada parlamentar tem anualmente R$600 mil de emenda que ele pode destinar no orçamento. Me parece que alguns parlamentares fizeram uma conversão dessas suas emendas para que fosse para o enfrentamento do coronavírus. Mas aí fica um grande problema, o prefeito não paga emenda. Emanuel Pinheiro nunca pagou emenda. Para o Hospital Filantrópico, Hospital Geral, eu já destinei desde o primeiro ano que se criaram as emendas parlamentares, foi destinado todo ano, 50% das minhas emendas foram para o Hospital Geral, até hoje não pagou um centavo. Eu falei no ofício, eu mandei impositiva. Impositiva, eu pedi para que constasse no ofício. Eu falei, eu aceito sim. Só que vai para o Hospital Geral porque ele está aguardando isso daí, está na previsão orçamentária dele, para que ele possa cobrir custeios. Mas agora com pandemia acaba... Mas que seja para o enfrentamento da pandemia, todos os hospitais tiveram que se preparar um pouquinho mais, para, se necessário, eles atenderem essa população, porque nós não sabemos até que hora, que momento, talvez, aqui na nossa cidade, no nosso estado, pode estourar um surto da pandemia. E aí os hospitais têm que estar preparados. Só que o prefeito não paga. Chamar os vereadores e os seus demais colegas lá e
chegar num acordo, propor um acordo, gente, ó, todas as nossas emendas, vamos converter tudo para o combate à pandemia? Sim, mas o prefeito não E está aí pagando. colocar a faca no pescoço do prefeito, né? Faca no pescoço foi essa expressão. Esse é o grande problema. Fazer com que ele Falta o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, ter um compromisso com Cuiabá e com aquelas ações que os vereadores destinam. Por exemplo, os 2 milhões até agora ele não falou para onde foi. Ele não fez. Foi comprado respiradores, foram compradas máscaras, foram compradas, não sei, ou EPIs em geral, ou insumos para os hospitais. Não. Na verdade, o prefeito de Cuiabá até o momento não apresentou sequer uma UTI nova que foi criada. Ele inaugurou a UPA do Verdão, mas não funciona. Assim como ele fez com a HMC lá atrás, ele inaugurou, mas não funcionou. E os 23 milhões, estão indo para Então onde? fica- Vocês não fica- sabem? Então, fica- se perguntar agora, Diego, fica uma grande dúvida. onde que foram parar os 23 milhões? Ou para onde estão indo os 23 milhões? É uma pergunta que eu gostaria muito de fazer, Tô perguntando pro terceirizar vereador, ela né? Um ao vereador Emanuel Pinheiro. Por quê? O que acontece? O vereador tem um acesso à informação por 2 meios. A gente tem requerimentos que são apresentados na Câmara Municipal e o prefeito tem 15 dias para nos responder. Ele não responde dentro do prazo. Normalmente ele pede mais 15 dias, que é permitido na legislação e é razoável. O judiciário entende que é razoável mais 15 dias para que ele responda. Então vamos lá, vamos pensar no período do coronavírus, que nós estamos aí com 40 dias aproximadamente de crise de coronavírus. Requerimentos até hoje ele não nos respondeu nenhum. Tá? E o segundo é o portal de transparência, que nunca está atualizado. Sempre tem um delay aí de 3, 4 meses. Ixi. Eu apresentei na Câmara Municipal, e pensando nisso, Paulo, um projeto de lei que amanhã passa na CCJ e deve ser pautado na quinta, que cria o regime diferenciado de fiscalização no município de Cuiabá. O que é isso? Semanalmente, toda sexta-feira, o prefeito terá obrigatoriamente que remeter à Câmara Municipal e publicar no portal de transparência todas as contratações, pagamentos e documentos que acompanharam essas contratações e esses pagamentos à Câmara Municipal, no que toca ao coronavírus. Porque aí toda semana a gente vai saber o que foi comprado, quanto foi pago, quem é a empresa que foi contratada. Porque com esse regime, como a legislação que autorizou a contratação direta, Paulo, só para que quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo entenda, ela permitiu até que empresas inidôneas possam ser contratadas. Inidôneas. O que é uma empresa inidônea? Que já teve problema em outras licitações. Se o produto que ela oferece, só tem ela que oferece naquela região, pode ser contratada. Uma prefeitura, aqui em Cuiabá só tem uma empresa que fornece determinado equipamento que poderia ser buscado em outro estado. Mas quando nós estamos na pandemia tem que ser rápido, pode pegar a empresa inidônea. Então é um absurdo. Então nós precisamos que essa lei que nós propusemos na Câmara Municipal seja aprovada o quanto antes, para que nós tenhamos semanalmente o acesso a todas as informações que é contratado pela prefeitura. Vamos para a participação do telespectador pelo WhatsApp 999322529. Tem a primeira participação desta noite aqui. Vamos ver quem está aqui. Boa noite a todos. Grande amigo, vereador Diego Guimarães. Gostaria que fosse perguntado ao vereador o seguinte: como a população de Cuiabá pode ajudar na fiscalização dos gastos no Executivo Legislativo em época de pandemia, que, em tese, está liberado para gastar sem que seja realizada a licitação, sem que sejam realizadas as licitações. Desde já agradeço a oportunidade de participar. Márcio Faleiros. Pergunta do telespectador. Dr. Márcio Faleiros, advogado, competente advogado, agradeço a pergunta. Como eu disse, se realmente está liberada a contratação direta, é um momento de muita preocupação com relação à fiscalização e como nós podemos, acredito que aprovando essa lei. Se a Câmara Municipal na próxima quinta aprovar essa lei, irá ajudar muito na fiscalização, criando esse regime, até o nome que nós demos à lei foi pensando já no regime diferenciado de contratação, que nós pensando no regime diferenciado de fiscalização, que é o que nós precisamos nesse momento. Agora tem o seguinte, o fato de não ter licitação não quer dizer que não vai ter prestação de contas. Posteriormente, o gestor que contratar com sobrepreço, não fazendo o mínimo necessário, que seriam talvez escolher alguns orçamentos, demonstrando que o preço pago é o preço exercido no mercado, você pode ter certeza que ele vai ser responsabilizado e aí tanto a Câmara Municipal, o Ministério Público e também o Tribunal de Contas têm o dever de aí exercer o papel de fiscal do gasto público desse dinheiro que está sendo aí despendido aí para poder contratar no enfrentamento da pandemia. Professor. Diego, em março de 2018, você em sessão cobrou uma reunião com o prefeito Emanuel Pinheiro a respeito daquele projeto Cuiabá Solar, que previa a injeção fiscal do IPTU, do ISS, que previa isso. O senhor pedia em sessão e cobrava veementemente uma reunião com o prefeito. A minha pergunta é
essa reunião de fato aconteceu e aonde foi parar esse projeto que o senhor parece, pelo menos à época, acreditava muito que ele poderia surtir efeitos. Surtiu de fato efeito? Infelizmente, o prefeito Emanuel Pinheiro, ele gosta de ações midiáticas e não de ações efetivas. Cuiabá é uma cidade abençoada, com um clima maravilhoso, quente, assim como o seu povo. E é uma cidade que a incidência solar é muito alta. Infelizmente, nos últimos dias, o que nós temos visto é que a energia elétrica tem ficado muito cara. Então, uma das alternativas que qualquer pessoa que pensa em cidade moderna, smart cities, as cidades inteligentes, a cidade do futuro, é a utilização da energia solar como fonte provedora de energia elétrica. E nós propusemos, desde o início do mandato, foi um dos compromissos que nós assumimos em campanha, que nós apresentaríamos um projeto para que em Cuiabá fosse aprovado o Cuiabá Solar. O que é o Cuiabá Solar? É justamente a isenção de ISS, Imposto sobre Serviço, e IPTU, que é Imposto Territorial Urbano, para aquelas pessoas que utilizem-se da energia solar. Mas, infelizmente, o professor, como um competente professor e conhecedor das leis da nossa Constituição, sabe que não compete ao Poder Legislativo o pontapé inicial nesse tipo de projeto de lei. A competência legislativa para dar início à iniciativa desse projeto de lei tem que vir do Executivo. Então nós apresentamos um anteprojeto de lei, encaminhamos ao Poder Executivo para que o Poder Executivo realizasse um estudo jurídico e financeiro sobre os impactos que isso trariam para a economia local e também para o orçamento público municipal, para que o prefeito então retornasse à Câmara Municipal com o projeto de lei. Mas o prefeito Emanuel Pinheiro, mais uma vez demonstrando sua incompetência, sua falta de gestão e ausência de prioridade em questões que versem sobre o meio ambiente e a utilização de uma fonte de energia tão limpa como a energia solar, ele quedou-se silente. Quem nada sabe falou, se o senhor fosse até da base, hoje nada né? foi feito. Fosse da base, infelizmente, professor. Fosse da base, talvez a sua proposta, né, um anteprojeto, teria sido apreciado, né? Porque tem disso também, né? Mas o aí que a gente prefeito... fica muito triste. Projetos de leis do prefeito que beneficiam Cuiabá, que são bons para Cuiabá, eu não tenho dificuldade nenhuma de votar favorável. Não tenho dificuldade nenhuma de votar favorável. Agora, projetos de leis que são ruins, eu voto contra. Critico, sou crítico, estudo os projetos de lei e voto contra. Agora, impressionante, quando um vereador da oposição apresenta um bom projeto, um anteprojeto ao Executivo, ele não devolve para a Câmara, demonstrando que tem muito mais uma politicagem por parte do Executivo do que efetivamente o desejo de melhorar a vida do cidadão. Diego, está em vigor já em Cuiabá um procedimento aí adotado pela Prefeitura, que é a pulverização por meio de drones, também como medida, né, no combate à Covid-19. Eu sei que toda iniciativa, se eficaz é válida, e eu quero saber, não quero aqui tecer críticas à iniciativa, mas eu quero saber do fiscalizador do município, um deles, que é o Diego Guimarães, o que está sendo investido em valores nisso e custo-benefício. Eu sei que tem um prazo de 3 meses, que é contratação, mas além da eficácia, vamos associar isso com custo-benefício. O prefeito hoje anunciou, como eu disse, né, ele gosta de mídia, ele gosta de aparecer no Instagram dele, no Facebook dele, na grande imprensa, com medidas como se fosse a solução dos problemas. A panaceia. Né? Hoje ele apareceu com 4 drones que são utilizados na pulverização de lavouras, com 10 litros, armazena 10 litros em cada drone daquele, dizendo que vai usar isso para pulverizar os condomínios privados de Cuiabá. Sobre um custo, acredite você, no valor de R$280 mil mensais por 3 meses, totalizando R$840 mil. Isso para 4 drones. E eu não estou aqui também para falar se isso vai realmente combater o corona ou não, porque eu acho que nem o prefeito consegue dizer isso. Especialistas do mundo ainda estão estudando quais são as medidas mais eficazes, mais eficientes para combater o coronavírus. O que eu contesto aqui é a questão do valor, é o custo-benefício, como medido pelo Paulo Correia aqui. É o valor despendido diante de outras medidas que podiam ser tomadas. Um exemplo, Cuiabá hoje está funcionando, até semana passada era 30%, essa semana começou a funcionar 70% do transporte coletivo. O que nós temos visto nos últimos dias? Comércio reaberto, ou seja, trabalhadores têm que se locomover até seus locais de trabalho, ônibus lotado, eu entrei numa semana passada, extremamente lotado. Não tem ali distribuição de álcool, o prefeito até falou que teria, não tem.
tá? E não tem distribuição de máscaras. Quem não tem máscara fica para fora. O que também entendo que é uma grande injustiça com o cidadão que precisa ser transportado. R$5 uma máscara. Pode ter perdido a sua máscara, pode que não teve o dinheiro também para comprar uma máscara. Por que a prefeitura não pegou esse dinheiro e investiu na aquisição de máscara e álcool para distribuir de quem está dentro do transporte coletivo? Não adianta pulverizar condomínios, e aí eu digo condomínios, quando eu digo que nós estamos tratando de classe média alta, porque a classe mais humilde de Cuiabá não mora em condomínio, tá? Então os condomínios serão pulverizados e o trabalhador, aquele mais humilde, que mora na periferia de Cuiabá, ele não tem pulverizado. É como se a sua toda a casa, população... a sua rua e nem o ônibus. É como se a maioria da população morasse em condomínios, né? E aí eu falo, a grande questão, a minha crítica é investir quase R$1 milhão no aluguel, não é compra, tá? No aluguel de 4 drones, enquanto esse dinheiro poderia ser muito melhor aplicado comprando respiradores, adquirindo EPIs para profissionais de saúde, ou até mesmo para os motoristas de ônibus e também para quem está dentro do transporte coletivo, ou até mesmo acomodando melhor quem está na porta da Caixa Econômica. Eu quero voltar a falar continuar falando sobre, perdão, sobre essa questão dos drones, mas eu tenho que fazer um break comercial aqui, vereador, porque está muito mal contada essa história e é um valor, apesar de aparentemente pequeno, mas veja bem, são 3 meses e é por aluguel também de drones para, em tese, desinfectar a cidade, diga-se, leia-se, né, condomínios verticais, principalmente. Saber mais sobre isso aí para a gente tentar achar uma explicação razoavelmente plausível, até porque até esse momento a prefeitura não se manifestou. Eu continuo convidando a você a participar conosco, a interagir com a gente aqui no Opinião, por meio do 99932-2529. E o Diego Guimarães, vereador por Cuiabá, está à disposição. A gente volta após o intervalo comercial, um instante só. Agora são 7h55. Olá, tudo bem? A gente continua aqui com o Opinião e vai seguindo com a entrevista com o vereador por Cuiabá, Diego Guimarães, aqui na TV Pantanal, canal 22. Antes de seguirmos aqui com a entrevista com o Diego, eu quero ver o que nós temos de destaque nesse instante no gazetadigital.com.br. Nesse instante, olha só sobe um pouquinho, por favor, porque tem uma tarja aqui. Aí, tendas, cadeiras e água serão colocadas para os cidadãos. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, se reuniu, pode subir, na manhã desta terça-feira, com o superintendente da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso, José Antônio da Silva, para traçar um plano de ação para atendimento, para evitar tumultos em frente às agências que realizam o pagamento do auxílio emergencial do governo federal no valor de R$600, em razão da pandemia do novo coronavírus. Mais um destaque aí, por favor, no gazetadigital.com.br. Olha só que notícia absurda essa. Ministério Público cria Vale Covid que custará R$680 mil por mês. O Ministério Público de Mato Grosso, MP, passará a ter uma espécie de Vale Covid no valor de R$1 mil para promotores e também procuradores de justiça e de R$500 para servidores da instituição. Só um pouquinho mais, por favor. E também os comissionados. Caso todos os servidores e membros do Ministério Público façam a adesão à nova verba de caráter indenizatório, o custo mensal será de R$680 mil. Está no Gazeta Digital, você pode acessar aí www.gazetadigital.com.br. Eu achei tão absurdo que até meu ponto aqui saiu do ouvido aqui. Olha só, R$680 mil. O Ministério Público já recebe R$410 milhões por ano. Ah, mas essa verba aí já está contida, não haverá verba suplementar. Mesmo assim, um promotor de justiça, por exemplo, ganha entre R$30 e R$40 mil. Precisa de ter esse adendo, essa mudança aí, né, de gastos para atender. E outra coisa, se for considerado aí
o pessoal que ganha menos, esses R$ 500, na minha avaliação, né? Pode ser que você não concorde, mas tudo bem, o servidor que ganha menos, mas promotor de justiça, que ganha R$ 40 mil e passar a receber R$ 1.000 aí para auxílio saúde, auxílio Covid, eu não concordo. Eu sei que já houve até uma manifestação do Ministério Público tentando explicar, mas isso é porque tem uma previsão aí de que com um congelamento aí, que a partir dessa lei que está tramitando aí, não é? Não haverá, os municípios, estados, instituições não poderão dar aumento aos seus servidores, mas mesmo assim, na minha avaliação, não justifica, porque tem muita gente realmente que precisa dessa ajuda, gente necessitada, famílias. Por que o Ministério Público não entra no engajamento aí, se envolve em campanhas aí para ajudar realmente pessoas que precisam, que estão aí na linha da pobreza, que nesse momento estão realmente padecendo? É a minha opinião. Se você concorda, eu respeito, se não concorda também respeito, porque essa é a democracia. E eu volto aqui com o Diego Guimarães, afinal de contas, é o nosso entrevistado dessa noite, e eu passo a próxima pergunta para o meu amigo professor Lorenberg. Diego, no dia 22 de junho de 2017, à época, o governador Pedro Táxi fez um convite aos vereadores e compareceram a essa reunião, esse encontro com o governador, 22 dos 25 vereadores. E o governador se dispôs a ouvir cada um dos vereadores, a ouvir a demanda de cada um. Todos nós sabemos, e o senhor sabe disso melhor do que eu, que o vereador é aquele que está mais próximo do contribuinte, mais próximo do munícipe. A minha pergunta é, esse encontro, na prática, surtiu o efeito desejado para o município de Cuiabá e para o munícipe cuiabano? Eu me recordo que, naquela oportunidade, eu tratei e foi dada a palavra a cada vereador, e eu falei muito da necessidade da regularização fundiária no Cinturão Verde. É uma região de Cuiabá que abastece até mesmo a boa parte da cidade na questão dos hortifruti, verduras, e as feiras de Cuiabá são muito abastecidas pelo Cinturão Verde, que é aquela região ali próximo ao Pedra 90, onde tem algumas chácaras. Só que é uma região que há muito tempo sofre com a ausência de regularização fundiária. Me recordo que eu solicitei que fossem feitas as vistorias, que fossem emitidos os títulos. Tive notícia posteriormente que o trabalho andou um pouco, mas não foi concluído. Penso que esse distanciamento é uma das coisas que a gente discute muito no meio político, a repactuação aí do pacto federativo, porque, infelizmente, muito do dinheiro que o cidadão paga de imposto vai ficar na mão do Estado, vai ficar na mão da União, que é o governo federal e o governo estadual, e não na mão do município, que é o governo municipal. E, lógico, é uma frase, até um chavão político que a gente fala, né? As pessoas moram no município, óbvio que moram no município, moram no Estado também, moram também no Brasil, mas, quando a gente fala isso, é porque os problemas, eles são mais vistos por quem gere o município, por quem é o parlamentar municipal, por quem é o gestor municipal. O vereador, eu particularmente, constantemente, nós estamos nas bases, ou recebemos reclamações das bases. Infelizmente, até eu sempre falo para as pessoas, eu falo, se eu não conseguir responder 100% de um WhatsApp, me liga, porque a gente recebe diariamente reclamações, solicitações, desde as mais simples, como a troca de uma lâmpada em uma rua que está queimada, como as mais complexas, como a ampliação do número de leitos em uma unidade de saúde, de leito em uma unidade de saúde. Tá? Eu lá no nosso gabinete, posteriormente, até criamos um aplicativo, há um aplicativo chamado Eu Participo, onde o cidadão, todas essas solicitações, ele pode enviar por um aplicativo. Tira foto, manda localização, manda vídeo, e inclusive tem uma aba que a pessoa pode votar comigo nas pautas da Câmara Municipal. Mas essas reclamações são recebidas assim. Eu me recordo muito bem que essa foi a pauta que particularmente tratei. Avançou um pouco, mas infelizmente não foi concluída na gestão Pedro Táxi. Eu vou voltar a perguntar sobre os tais drones, não é? Eu vou voltar a falar sobre os drones, porque eu ainda não me dei por satisfeito com relação a essas explicações, pelo menos as informações que o Diego nos passou até agora, e estou indignado aqui porque até agora a Prefeitura não se manifestou a respeito dessa contratação dos 3 ou 4? São 4 drones a esse valor aí, que realmente e não sei por que eu acho alto, eu acho um absurdo, porque não se
tem a comprovação da eficácia, né? Uma vez tendo essa eficácia, a gente pode até começar a entender, mas até agora não houve explicação do Poder Executivo Municipal. Antes de seguirmos aqui, e de continuar perguntando sobre isso aí, eu quero abrir espaço aqui para o nosso telespectador por meio do 999322529, participação aqui em pergunta para o Diego Guimarães. Boa noite, gostaria de perguntar ao nobre vereador se ao fiscalizar e cobrar o prefeito não fica com medo de ser cassado, o Roberto Rivelino do CPA 2. Você não tem medo de acontecer contigo o que aconteceu com um senhor chamado Abílio Júnior, Abilinho, que foi cassado Injustamente. Teoricamente por isso, porque cobrava demais, né? A gente, Cuiabá acompanhou e a gente de perto acompanhou o processo inquisitório que o vereador Abílio passou, um processo de perseguição política que resultou na cassação do seu mandato, e a gente tem confiança, a gente acredita muito que o Poder Judiciário irá reverter essa cassação, essa injustiça feita em breve. Então, logo até o corona nos permita aí que o Poder Judiciário tenha o seu trâmite normal, porque tão logo o vereador Abílio foi cassado, já veio as suspensões dos prazos, e por isso o processo dele que visa anular essa injustiça realizada com ele na Câmara Municipal ficou paralisado o processo. Então, o vereador Abílio foi vítima assim, de uma perseguição por fiscalizar muito junto conosco. Até um dia na Câmara eu falei, se é para caçar o Abílio por fiscalizar, me caça também. E eu não tenho medo algum, o telespectador que nos perguntou, não tem medo algum de sofrer uma represália por parte do prefeito. Porque eu prefiro sair da Câmara Municipal por ter fiscalizado do que sair como muitos saíram por ter roubado, por não ter feito o seu papel, por não cumprir a sua função de vereador como deveria. Eu fui eleito como vereador com duas missões. Uma é fiscalizar e outra é legislar. E dentro dessas duas missões eu tenho buscado fazer o meu melhor juntamente com a minha equipe. Agora, eu não posso, de forma alguma, me abater, baixar a cabeça, me subordinar a um governo que a minha visão é um dos piores prefeitos que Cuiabá já teve, uma pessoa que foi filmada, flagrada, bem dizer, confessada aí por ele e pelos seus comparsas de um ato de corrupção, tá? Na verdade ele nega, né, pelos seus comparsas de que é um ato de corrupção. Eu não posso me submeter a uma gestão como essa. Aí sim, quando saiu o escândalo do Paletó, mais ainda só devo frisar aqui para o senhor, de fiscalizar. Só devo frisar para o senhor que eu não posso deixar de dizer que foi Manuel Pinheiro, foi, mas quando ele era prefeito, quando ele era deputado ainda, né? É só fazer essa observação, porque eu sei que tem muita gente que está assistindo. CPF era o mesmo, nome era o mesmo, o conselho era o mesmo, a caráter era o mesmo. Só mudou a profissão, a função. Vontade de se apoderar do dinheiro público era o mesmo que a gente verifica hoje na gestão dele enquanto prefeito de Cuiabá. E em várias situações nós já percebemos que dentro da prefeitura de Cuiabá, infelizmente, não há apenas um projeto de poder, há um projeto de poder de tomar posse do dinheiro público. A gente viu na Operação Sangria, a gente viu na SEC 300, que ninguém mais fala da SEC 300, né? As obras faraônicas que ele dizia que traía para Cuiabá. Parece que faz tanto tempo, né? Foi 2017, 2019 aí que nós tivemos 300 anos de Cuiabá. Nada foi feito e muito dinheiro público foi para o ralo ou foi para o paletó por conta dos... Então não tenho medo, não tenho o que temer, até porque não temos qualquer tipo de rabo, até tem vereador que usa esse termo, perdão quem nos assiste, né? Ah, você tem um rabo. Eu falo, não temos, então de uma forma muito tranquila, assim como o vereador Abílio não teve medo, nós também não temos medo, e lá tem o vereador Felipe Velaton, Dilemário, Bucica, entre outros, que junto conosco realizam essa função de fiscalização. Falar em fiscalização, eu quero mandar um recado aqui para o vereador, presidente da Câmara, o Misael Galvão, que esteve aqui conosco. Vereador Misael Galvão, presidente da Câmara de Cuiabá, o senhor fez um compromisso conosco aqui, ao vivo, nessa bancada, de mandar aqui o relatório quanto à insulina. Insulina, né, professor? Insulina. Insulina. O senhor disse que já houve a cobrança, porque a pergunta naquela ocasião era se vocês não estariam fiscalizando. Por que não estão fiscalizando, já que há muitos e muitos dias estaria faltando insulina na rede municipal de saúde? O senhor, não, Paulo, na semana que vem eu mando no seu WhatsApp, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Semana que vem já começou, já estamos no final da terça-feira e até agora nada. Estou aguardando aqui que o senhor mande para a gente e vamos para mais uma participação, antes de chamar aqui o professor, vamos para mais uma participação pelo WhatsApp, chegando aqui ao Diego Guimarães. Boa noite, sou Almeida do Terra Nova. Minha pergunta é para o vereador: o que aconteceu com o dinheiro do empréstimo feito pelo prefeito
Foi gasto tudo em praças? Como está se dando a fiscalização do emprego desse dinheiro aí? Quem pergunta, sumiu os 125 milhões. Sumiu os 125 milhões? Quem pergunta é o Almeida, aqui do Terra Nova. Almeida, obrigado pela pergunta e muito pertinente sua pergunta. Primeiro que eu fui contra a série de empréstimos que o prefeito Emanuel Pinheiro tentou fazer. E os 125 milhões, na verdade, são 115, salvo engano, de dólares. Olha que loucura, no momento que nós estamos vivendo, o dólar indo para quase R$6, se esse empréstimo tivesse saído. Era do Banco Andino, se eu não me engano. E nós fomos contra justamente pela prudência que nós entendemos que tem que ter com as contas públicas. Graças, não vou falar se é graças, mas infelizmente naquele momento Cuiabá estava com uma classificação ruim diante da análise da Secretaria do Tesouro Nacional. Não fosse Ela havia isso, sido rebaixado de B para C, que é a pior nota. A nota é A, B, C. Cuiabá estava com a avaliação C. Então vou dizer assim, ó, Cuiabá estava com a nota, estava no Serasa naquele momento. Então por conta disso, os recursos provenientes da União, os repasses obrigatórios, como fundo de participação no município, não serviriam como garantidores do empréstimo. Então, por não ser garantidor do empréstimo, o Banco Andino não liberou o empréstimo para Cuiabá. Então, esse empréstimo não foi liberado para o prefeito Emanuel Pinheiro, então ele não pôde utilizar. Quanto às praças que foram feitas em Cuiabá, a praça é muito importante. É muito importante. Que sejam feitas mais praças em Cuiabá. E tem umas muito bonitas, muito inclusive, importante que sejam feitas praças em Cuiabá. Mas população não vive de praça, saúde não vive de praça, educação não vive de praça. Praça é local de lazer e convivência. Se perguntar para o morador lá de São João del Rei, que está lá com a UBS parada, que o prefeito não colocou um tijolo até hoje nessa UBS, se ele prefere ter uma praça ou UBS funcionando, tem certeza que a mãe, a avó, o pai, o menino e a menina preferem ver a UBS funcionando. Se perguntar para quem mora na região do Verdão, que até hoje a UPA Verdão está fechada, ele prefere que a UPA Verdão funcione. Ali no Leblon, está lá a UPA Leblon parada. Eu fui recentemente lá no Parque O'Hara, está uma UBS pronta, falta pagar R$140 mil para que a obra seja entregue. Na verdade, lá o construtor já terminou a obra, está pronto para entregar a chave, mas não dá. A do Leblon é uma novela. Ela não atesta, o empreiteiro não atesta a liberação da obra para a prefeitura, porque a prefeitura não terminou de pagar. Então é uma discrepância de prioridades. Aí eu repito, uma praça é bonito, chama, faz inauguração, bate foto, solta fogos. Nisso o prefeito foi muito bom para se aparecer. Não, agora, efetivamente, políticas públicas substanciais importantes para a vida da cidade, como a saúde, como a educação, como a pavimentação asfáltica, muito pouco foi feito. E uma praça, com R$100 mil, você reforma, faz uma pracinha, põe iluminação, põe um gramadinho, umas árvores e uns banquinhos. Excelente. Agora, a saúde pública precisa de dinheiro. Asfalto precisa de dinheiro. E aí a má gestão, o gasto exagerado com o serviço com o servidor comissionado, o gasto exagerado aí com aluguéis fantasma, o gasto desnecessário em algumas áreas que gerou corrupção na saúde, inclusive cooperação sangria que prendeu o ex-secretário Ark Douglas, isso gerou um desequilíbrio nas contas públicas, impossibilitando que políticas públicas efetivas acontecessem. Pois é. Em relação às praças, eu particularmente acho que foram feitas algumas praças muito bonitas, inclusive, e que além da beleza tem todo um contexto social que atrai as famílias ali se socializando, se divertindo. Isso é uma ação social. Agora, eu concordo com o vereador Diego que há coisas mais importantes para que sejam ofertadas à população, como a saúde pública, por exemplo. Professor, deixa uma pergunta aí para o digníssimo vereador, que a gente vai a um breve intervalo comercial. Vereador, no dia 12 de março, o senhor protocolou uma representação contra o seu colega, Toninho de Souza, e trazendo dois fatos nesse pedido do senhor. O primeiro deles é, olha, entre aspas, o medo ajuda a preservar vidas. Quer dizer, uma violência contra o vereador, o Abílio Júnior, né? E um segundo fato que o senhor anexou a esse pedido, uma frase do Nil de Souza: a pessoa que tem câncer é resultado da maldade, fecham aspas. Esses dois fatos, essas duas frases do vereador, serviram para fundamentar o seu pedido na Câmara Cuiabana. Eu pergunto ao senhor, até que ponto esse pedido avançou? Ou se não avançou, ou o senhor espera que esse pedido seja de fato
trazido, de fato, uma resposta com urgência. O Diego Guimarães vai responder a essa questão aí, essas duas questões que o professor Lorenberg colocou aqui. Após o intervalo comercial, a gente dá um tempinho e volta já já. E a gente volta aqui na TV Pantanal, canal 22. Estamos apresentando aqui uma entrevista com o vereador por Cuiabá do Cidadania, Diego Guimarães, que nesse instante vai responder a uma pergunta feita pelo professor Lorenberg no bloco anterior. Dentre os questionamentos, ele fala sobre essa situação aí do Toninho de Souza e, dentre as coisas que disseram o Toninho de Souza, aquela questão do câncer, que pegou muito mal. Mas, enfim. A gente, contextualizando apenas a pergunta do professor Lorenberg, houve uma fala um dia na tribuna, onde o vereador Toninho, dirigindo-se ao vereador Abílio, disse o seguinte: o medo ajuda a preservar vidas. A frase dele era essa. Um dos motivos pelos quais os vereadores caçaram, ou melhor, justificaram que caçaram o mandado do vereador Abílio, foi porque supostamente o vereador Abílio teria caluniado alguns vereadores no momento em que ele disse em uma live que ele fazia nas redes sociais, inclusive eu estava do lado dele, ele falou que já sofreu ameaça de morte dentro da Câmara Municipal. E aí eu falei, se quem disse que sofreu ameaça de morte tem que ser caçado porque supostamente ele estava mentindo, quem efetivamente ameaçou tem que ser mais caçado ainda. Porque o Toninho ameaçou o vereador Abílio. E eu vivenciei reiteradas vezes, vereador virar para o Abílio, já viraram para mim, eu vou acabar com você. Você tem que se cuidar. Então esse tipo de termo, talvez no calor eu posso interpretar de uma forma e outro você pode interpretar como uma ameaça de morte. E o vereador Abílio efetivamente interpretou dessa forma e em uma live ele externou esse medo que ele tinha. E por conta disso, supostamente os vereadores entenderam que seria calúnia, porque diziam que isso não tinha acontecido, e então justificaram a cassação do mandado do vereador Abílio. E por conta desse contexto, onde efetivamente, na minha visão, houve uma ameaça velada do vereador Toninho ao vereador Abílio, dizendo, repito, abro aspas, o medo ajuda a preservar vidas, fecho aspas, penso que o vereador Toninho também deveria sofrer um processo disciplinar e resultar na sua cassação de mandato. E aí ele depois ainda teve uma fala ainda mais infeliz ainda, que ele fala ao vereador Abílio que o vereador Abílio era tão mal, que ele conheceu uma pessoa má que por conta da sua maldade teve câncer, como supostamente atribuindo o câncer infeliz à maldade das pessoas. E aí eu falo, vivi na minha família, minha avó faleceu de câncer, uma pessoa extremamente bondosa, eu tenho certeza que todos aqui já talvez perderam um ente querido, um parente, um conhecido, e que não é uma pessoa má. Então uma infelicidade muito grande, mostrando um despreparo, inclusive, para estar na Câmara Municipal representando a população, e uma infelicidade maior ainda no uso das suas palavras para um comunicador, né? O vereador Toninho, que é apresentador também de programa televisivo. Olha só, inclusive a produção vai entrar em contato com o Toninho para que, se ele quiser vir aqui, não é? Convidado, a gente gostaria só para finalizar, de tê-lo aqui para falar conosco, não só sobre isso, mas sobre as outras coisas também. E aí como está o procedimento? Eu apresentei esse procedimento, então logo eu apresentei, veio o coronavírus, no dia que era para ser lido na Câmara Municipal, foi o primeiro dia de suspensão do trâmite normal dos processos e dos prazos na Câmara Municipal, que foi retomado essa semana e está com o presidente da Câmara Municipal, o senhor Misael Galvão, para que ele encaminhe ao presidente da Comissão de Ética, que é o Toninho, mas o Toninho não vai poder então oficiar nesse caso, deve ir para o vice-presidente, que é o vereador Vinícius Ugnei. Olha, eu tenho pouco tempo de programa aqui ainda, nesse último bloco. Eu tenho o Zap, eu tenho também perguntas do professor, tenho essa questão que eu quero também fechar perguntando mais sobre os tais drones. Como é que é? Eu vou para onde? Professor, vai lá então. Depois eu vou para o Zap. Vereador, tem uma questão que aí me corrija, a sua presença aqui é muito boa, porque vai me corrigir algumas dúvidas que eu tenho sobre isso. Em março, saiu uma notícia de que a Câmara de Vereadores estava antecipando o salário para o dia 18. E depois eu fiquei sabendo que durante todo esse período, de 2017, 2018, 2019 e agora 2020, apenas 1 ou 2 meses que pagaram o salário de vereadores e salários dos trabalhadores da Câmara no dia 30. Os demais foram 14, 13, 17, 18 e 20. Ora, o Estado paga o salário de acordo com a Constituição Estadual até o dia 10 do mês subsequente.
A empresa privada paga no último dia útil do mês trabalhado ou até o quinto dia útil subsequente. E a Câmara, vereadores, está pagando 16, 15, 14, 10 dias antes de terminar o mês. Eu pergunto ao senhor, isso é legítimo? É correto? É isso mesmo que está ocorrendo? Tanto não é que o próprio Não é o quê? Não é legítimo? Não é legítimo, não é correto. Tanto não é que o próprio Tribunal de Contas, no final do ano passado, aí só para contextualizar também, no final do ano passado houve, me parece, não vi o documento, mas a conversa que chegou até mim é que teria uma recomendação do Tribunal de Contas para que a Câmara Municipal passasse a pagar no final do mês. Antes a data base na Câmara era dia 20, me parece que veio de muito tempo sendo pago até o dia 20, e aí foi feita uma recomendação para se pagar no último dia do mês. É importante também esclarecer ao telespectador que não são os vereadores que decidem a data do pagamento. Não são os servidores da Câmara que decidem a data do pagamento. Porque eu lembro muito bem que tão logo começou o coronavírus, saiu uma notícia. Os vereadores antecipam os salários como se nós tivéssemos reunido e aprovado uma lei nova que antecipasse. Quem decide a data, quem tem a senha da conta da Câmara Municipal é o presidente, o vereador Misael Galvão, e o primeiro secretário, Adevar Cabral. Certo? Então, voltando, teve uma recomendação, me parece, no final do ano passado, para que esse pagamento passasse a ser feito no final do mês, certo? E janeiro foi pago no final do mês, já foi pago, salvo engano, no dia 30, 31 de janeiro, no último dia útil do mês de janeiro. Aí, fevereiro, como o carnaval estava muito próximo do final do mês, algo assim, o presidente resolveu antecipar, pagou no último dia útil, antes do feriado prolongado do carnaval. E aí, em março, já veio a questão do coronavírus e, segundo o presidente, entendendo que como a Câmara seria evacuada, não teria expediente, os servidores não estariam lá para poder dar expediente no dia certo, ele resolveu pagar no dia 20. Tá? E aí, repito, não foi uma decisão do vereador Diego, não foi uma decisão do presidente da Câmara, sequer fomos consultados, nem servidores foram consultados. E aí, repito, para quem não assistiu no início da entrevista, eu, diante, inclusive, desse fato, que aí eu fui muito cobrado. Ah, Diego, você antecipou o seu salário? Não, eu não antecipei, o salário simplesmente cai na nossa conta, assim como do trabalhador cai na sua conta. Eu, de livre e espontânea vontade, como uma forma de, eu, vereador Diego Guimarães, como uma forma de solidariedade com todos que estão passando uma dificuldade financeira, doei meu salário em março e doei meu salário integral agora em abril também. Mas o senhor é são 25 avos de São R$22.500 aproximadamente que eu já doei nesses 2 meses, como uma forma de solidariedade e demonstração pública de que a crise econômica que o Brasil está passando e vai passar não pode ser vista pelo agente político como algo normal e ele ficar no seu berço esplêndido recebendo seu salário. Olha só, agora sim vamos à participação do telespectador pelo WhatsApp 99932-2529. Aqui no telão a pergunta, vamos ver como podemos combater o combate ao uso indevido de recurso com drones em condomínios particulares, onde a responsabilidade é do próprio condomínio, uma vez que o prefeito não está atuando em bairros públicos, como o próprio Jardim Imperial Tijucal, a grande CPA. Não podemos acionar o Ministério Público. Anderson Silva, do Tijucal. O Anderson foi muito feliz na sua fala, né? Se a gente pegar quem mora em condomínios particulares, repito, são pessoas que têm uma condição financeira aí, classe média alta. E aí o prefeito está despendendo aí de R$1 milhão quase dos cofres públicos para a contratação de 4 drones. E aí não compete a mim dizer se o drone vale isso ou não, eu só acho que é uma medida, na minha visão, completamente ineficaz, ineficiente, é muito dinheiro investido em uma medida que não dá tanto resultado, tá? E para atender condomínios particulares, que poderiam, numa ação conjunta dos moradores, cuidar da sua higienização e dos seus cuidados básicos para evitar a proliferação do coronavírus. Eu moro num condomínio vertical, eu moro em um pequeno prédio de 7 andares. Tá? Ali no nosso condomínio, o síndico, manda um abraço para o Diogo, não sei se o Diogo está aqui assistindo, mas o síndico tomou as medidas, tá? Isolou as áreas de uso comum,
álcool gel no elevador, alguns avisos para os moradores, o grupo do WhatsApp sempre vigilante, cada morador tomando o seu cuidado. É assim que funciona. É muito mais fácil o contato e a conscientização em um condomínio do que muitas das vezes em um bairro aberto. Então eu concordo com o Anderson ali do Tijucal que mandou essa... E eu acredito sim, aí eu já vou colher a sua indicação, Anderson, e vou amanhã mesmo preparar um ofício para que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso investigue, inclusive, a legalidade do prefeito contratar com dinheiro público um equipamento tão caro para fazer a desinfecção aí em condomínios porque para saber da eficácia tem que saber, para saber do custo-benefício tem que saber da eficácia, né? E não tem estudo sobre isso, não, né? O mundo está questionando ainda o que é eficaz, o que resolve o problema do coronavírus, o que mata o vírus, o que não mata. Em que situação? Eu tenho uma opinião. Eu vi um vídeo hoje, que já está funcionando o drone aqui em Cuiabá, e ele andando assim a 1,5 metro de altura, soltando a aguinha, aquilo ali no sol de Cuiabá, quando chega no chão já evaporou. Antes de chegar no chão já evaporou. Vou falar a verdade, já evaporou há muito tempo. Tem que andar ali a 30 centímetros. É minha opinião. Precisamos do estudo técnico, precisamos da manifestação da Prefeitura sobre isso aí. Professor, estamos aí 5 minutos para terminar aqui o programa. Por favor, deixe a sua pergunta para a gente caminhar para o final aqui. Diego, você mudou de partido, saiu do PP e veio para o Cidadania. Qual é a perspectiva do Cidadania diante de uma eleição? Vamos imaginar que essa eleição virá ocorrer de fato no dia 4 de outubro. Pode ser que seja adiada ou não, mas vamos imaginar que ela seja de fato efetivada no dia 4 de outubro. Qual é a perspectiva do Partido Cidadania diante de uma disputa à Prefeitura, dos principais pontos, dos principais polos do Estado e para a Câmara de Vereadores? Candidatura própria. Primeiro que eu deixo o progressista, o Partido Progressista, sou muito contrário a migrações reiteradas de partido, mas deixo o progressista por ser um partido que vinha sendo conduzido nos colos de Emanuel Pinheiro para apoiá-lo em uma reeleição sem que houvesse qualquer debate democrático de ideias e de propostas internas no partido. Você não estava confortável no PP, eu fui excluído né? do processo partidário, não era convidado para reuniões, as minhas opiniões nunca foram ouvidas, então eu poderia ser voto vencido lá dentro, tá? Respeitando, obviamente, a minha independência enquanto vereador contra agente político. Mas sequer tive a oportunidade de ser vencido, porque não me possibilitaram disputar um debate ou uma proposta interna dentro do partido. Mas legalmente é possível fazer essa mudança sem correr risco de... Sim, havia a janela partidária, então dentro do período da janela partidária a gente mudou de partido. Hoje eu estou como presidente municipal do Cidadania. Tá? O Cidadania hoje tem mais de 50 pré-candidatos a vereador, uma chapa extremamente forte, preparada, treinada e que vem recebendo um acompanhamento, uma mentoria semanal por parte do Felipe Velaton, que também está hoje vereador e está conosco no Cidadania, uma mentoria semanal de preparo de pré-candidatos e uma chapa que eu estou convicto que fará, nas eleições de 2020, 3 vereadores para compor a Câmara Municipal a partir de 2021. E também é um partido que tem um pré-candidato a prefeito, que é o vereador Felipe Velaton. Ele se preparou, está estudando bastante, tem ouvido muito a sociedade civil organizada. Ele fez um trabalho aí de mais de 1 ano preparando pré-candidatos e se preparando para ser o candidato a prefeito. E eu acredito que será um bom nome que Cuiabá terá para avaliar e com certeza disputar essa prefeitura, apresentando propostas, apresentando ideias, apresentando a nossa forma de ver a nossa cidade, a forma com que nós acreditamos que seja a melhor para Cuiabá, não pensando em grupos políticos, mas pensando numa política voltada efetivamente para o cidadão, que é assim que deve ser, é assim que tem que ser pensada a política. Então é um partido que está preparado para o pleito 2020. Eu sei que o tema hoje tem se tomado a pandemia. A gente infelizmente não estamos podendo, não fizemos convenções partidárias, não conseguimos fazer reuniões partidárias, mas semanalmente a gente se reúne pela web, né? A gente tem as reuniões virtuais via aplicativo Zoom, então está sendo muito frutífero o trabalho dentro do Cidadania. Não tem dúvida que será uma surpresa nas eleições de 2020 aqui em Cuiabá. Vereador, 30 segundos para você responder a esse último questionamento meu. Verba indenizatória. Se vocês, os vereadores, os 25, não estão tendo a obrigação de ir à Câmara em seus respectivos gabinetes e plenário para deliberarem, para tratarem das pautas que correm, que tramitam ali, não seria o caso de
de um consenso ali, e eu vejo isso mais uma decisão da mesa diretora, mas o senhor também pode responder, até porque eu já perguntei para o presidente da Câmara aqui. De abrir mão de alguma forma, desse recurso da verba indenizatória, principalmente nesse período onde vocês estão tendo apenas sessões virtuais? Eu vejo da seguinte forma, a verba indenizatória, como o próprio nome já diz, ela é indenizatória, ela não é remuneratória, não é salário. Pois é, mas infelizmente, vocês não estão produzindo, vocês não estão usando energia, não estão usando carro, não estão usando muitos gasolina. vereadores confundem verba indenizatória e muitas pessoas confundem com salário. Não é salário, tá? Tem que produzir, tem que trabalhar. O que eu penso, o errado é receber a verba indenizatória quem não produziu. O vereador, até mesmo quando estávamos tendo as sessões ordinárias, ele não tem uma obrigatoriedade de estar na Câmara Municipal. Ele não tem, ele tem que estar em dia de sessão, terça e quinta. O que para mim é um grande absurdo. Eu, particularmente, dou expediente, dava no período do corona, nós paramos, enquanto teve fechada a Câmara Municipal, retomamos a partir do dia 20, salvo engano, na Câmara Municipal, os expedientes, está quase todos os dias de manhã lá, atendendo ou então resolvendo os nossos requerimentos, indicações, projetos de lei e o nosso trabalho de fiscalização. Eu, particularmente, faço uso da verba indenizatória para custear justamente as despesas extras gabinete. Como, por exemplo, eu não peguei carro da Câmara. Eu não tenho carro da Câmara, mas para fazer as despesas recorrentes, não só a minha, mas do meu gabinete, com uma ida a um bairro, com um combustível, o telefone que hoje é utilizado no meu gabinete, hoje eu pago um plano telefone que atende o meu gabinete com verba indenizatória e não faço uso do telefone que a Câmara Municipal deu, é para isso que serve a verba indenizatória. Agora o que não pode é receber a verba indenizatória, mas pegar o carro da Câmara, pegar o combustível da Câmara, pegar o telefone da Câmara e ainda não trabalhar. Nós fizemos nesse período muito embora. Temos o nosso aplicativo também, que tem um custo. Nós temos hoje que custear um custo de manutenção do aplicativo Eu Participo e ele é custeado com a verba indenizatória. Então, dentro daquilo que é permitido, dentro da legislação, dentro daquilo que realmente atende às necessidades de um gabinete, a verba indenizatória tem que ser utilizada. O problema é o uso de verba indenizatória por quem não produz, por quem não trabalha, por quem não anda a bairro, por quem não tem serviços entregues à população. Aí eu acho que tem que ter sim uma limitação. Agora, essa discussão é válida. O Felipe Velaton levantou essa pauta em uma sessão para que fosse cortado em pelo menos 30%. E tem meu apoio ao corte de pelo menos 30% da verba indenizatória. Infelizmente, não prosperou essa propositura dele. Tá certo. Esse Diego Guimarães, vereador por Cuiabá, vereador do Cidadania, falando conosco aqui sobre esses vários problemas e situações que andam ocorrendo no âmbito do município de Cuiabá. A quem eu quero agradecer aqui, vereador, muito obrigado, viu? Em nome da TV Pantanal, do programa Opinião, nossa equipe aqui, muito obrigado por ter vindo e novidades tendo por lá a gente, especialmente na fiscalização dessa dinheirama que está 200 milhões chegando aí para a prefeitura, fora os 24 que já chegaram. A gente quer saber, tintim por tintim, para onde que estão indo esses recursos aí. Novidades, estamos aqui a postos para bem informar o nosso telespectador. Obrigado por ter vindo. Eu agradeço imensamente e o nosso trabalho de fiscalização não para e não está focado só na saúde. Podemos esquecer que gasto público está tendo em todas as outras áreas. Hoje, por exemplo, rodei, juntamente com o vereador Felipe Velaton, nós rodamos aproximadamente 12 bairros de Cuiabá com uma denúncia grave de desvio de dinheiro público, de contratações fraudulentas, que possivelmente aí até semana que vem a gente fecha o nosso relatório e aí a gente vai tornar público não só para a imprensa, para o cidadão via as redes sociais e também por órgãos de controle. Tem muita coisa... Eu não vou perguntar que denúncia aqui é, porque é denúncia ainda. Nós precisamos averiguar a fundo até para não ser leviano. Então, até não, eu agradeço muito a oportunidade, Paulo Coelho, professor Lorenberg, estamos sempre à disposição. Fora a questão do ônibus também, que não me passa. Aumentou para 70%. Começou com 30%, aumentou para 70% para atender esse pessoal depois que voltou aí do decreto. E essa semana sai a CPI da CEMOB também, né? Eu serei presidente da CPI da CEMOB, que deve aí mais assunto dias. Bom aí. Próxima semana, quem sabe a gente volta aqui. Vamos, aberto a convites. Obrigado. A gente quer informação preciosa, precisa para bem informar aqui, para bem repassar ao nosso telespectador. Lorenberg Alves, boa noite. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia lado a lado aqui, com esse 1,5 metro de distância. Nós temos que obedecer, senão o bicho pega. Tem multa. Muito obrigado, Paulo Coelho. Muito obrigado, o vereador. O nosso telespectador. Até amanhã. Eu convido você a assistir conosco amanhã a Opinião, às 7h30 da noite. Teremos entrevista com o Manuel Procópio, presidente da FEComércio. Importante você saber o que o comércio tem alegado
ante a essa pandemia. Eu sei que tem prejuízo, e muito, e não é pouco não. Fechamento horizontal, vertical, enfim, você vai saber tintim por tintim amanhã no Opinião, que começa às 7h30 da noite. Muito obrigado, viu, por você ter estado com a gente aqui, satisfação muito grande. Fica bem, fica com Deus também.